trabalhava como operador de máquina numa usina de cana-de-açúcar. Foi num dia de sábado às 11 horas da manhã, que era a hora do meu almoço naquela época, né? Era a hora que eu almoçava na firma onde eu trabalhava, então encostei a máquina para almoçar e ali eu gostava de buscar, assim, ouvir alguma coisa que falasse sobre Deus. Então eu comecei a tentar sintonizar uma rádio que tivesse alguma coisa de Deus para me ouvir. E foi então que eu me deparei com a Novo Tempo. Aí nesse dia estava sendo pregado um sermão que me chamou muita atenção, né? Eu tinha muitas perguntas, muitas dúvidas que eu queria saber a respeito das coisas de Deus, né? Se existe uma só Bíblia, por que tantas igrejas, tantos ensinamentos diferentes? Então foi aonde eu conheci a Novo Tempo. Eu já era uma pessoa temente a Deus, não é? No conhecimento que eu tinha, eu já era uma pessoa temente a Deus, estudava muito a Bíblia. Então, quando eu deparei assim com a Rádio Novo Tempo, que eu comecei a estudar a Bíblia pela Rádio Novo Tempo, não é? Nas sexta-feira ali tinha um programa que eu ouvia, que esse programa também nas sexta-feira ficava na hora do meu almoço. Então, eu comecei a ouvir esse programa, era um programa de perguntas e respostas, e as perguntas que as pessoas faziam eram aquelas dúvidas que eu tinha, não é? Então, quando as pessoas enviavam aquelas perguntas, eu ficava pensando assim comigo, né? Como é que será que o pastor agora vai responder essas perguntas? Conforme ali aquelas perguntas foram esclarecidas, então as minhas dúvidas foram esclarecidas e então eu passei a ver de uma forma diferente. E eu comecei ali a ouvir todos os dias a Rádio Novo Tempo, não era? Meu desejo era chegar no trabalho para eu ligar o rádio para começar a ouvir a rádio. Então eu comecei a estudar a Bíblia ali de uma forma mais profunda e chegar à conclusão ali que os ensinamentos ali que a Novo Tempo apresentava realmente eram ensinamentos bíblicos que tinham base bíblica. Eu me senti aliviado e liberto. Por quê? Porque eu estava tipo assim, sem resposta, né? Eu acompanho a Novo Tempo hoje pelo YouTube, né? Então sempre eu estou vendo vídeo, sempre acompanhando alguns programas. Um programa que eu sempre gostei, que fez e faz muita diferença na minha vida, é o Na Mira da Verdade. Porque foi a partir de quando eu conheci a Novo Tempo que eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a ver a Bíblia como realmente a Bíblia era, né? Estudar a Bíblia para entender a Bíblia realmente como ela era.